Ora, para quem não me conhece, eu sou um pintor, já reúno aqui uma amostragem de 42 anos de pintura escrita, de inspiração zen. Este trajeto começou concretamente em 1949, quando me encontrei pela primeira vez com o surrealismo. Quando vi os surrealistas portugueses, tinha eu nessa altura 17 anos de idade. Antes disso, a minha referência era o simbolismo do Gauguin, o expressionismo do Van Gogh e a pintura, o realismo naif, se assim se pode dizer, do Henri Rousseau. Com o meu encontro com o surrealismo, fez-me aderir imediatamente a uma pintura mais espontânea, mais direta, que entre nós é muito bem representada pelo poeta Mário Cesarini. Foi talvez aquele que levou mais longe o automatismo psíquico, que é uma técnica muito utilizada em psicanálise para revelar o ser com todas as suas aspirações mais profundas, com todas as suas inquietações, e através de um processo automático, quer verbal, quer escrito, quer gráfico, quer pictórico. Desde 1954, foi quando eu expus pela primeira vez, e antes disso, já eu tinha escrito ou textos automáticos e narrativas de sonhos, que, isto é 50, 51, portanto com 18 e 19 anos de idade, em plena adolescência, uma adolescência prolongada. E este livro considero muito importante, foi publicado 45 anos mais tarde, já em 1995. Considero muito importante porque é aqui que começa a minha aventura poética e pictórica. O surrealismo tem uma evidente relação quer com a poesia, quer com a psicanálise, sobretudo com o sonho e com os dados imediatos do inconsciente. Não há como o automatismo psíquico para revelar esses dados imediatos do inconsciente. E, para quem não sabe o que isso é uma... Falei em espontaneidade e lembrei-me de Mário Cesarini, porque foi aquele que mais plenamente assumiu o automatismo psíquico, quer na escrita, quer sobretudo na pintura, ou melhor, na despintura, como ele diz. Mas, para quem não sabe, isso tem muito a ver com a tal espontaneidade, que foi o que mais me atraiu de imediato no surrealismo, quer do Cesarini, quer do Miró, por exemplo. Foi um dos primeiros pintores que me seduziram. Depois, nos anos 50, ao longo dos anos 50, já aí, no início dos anos 50, agora à distância do tempo, e essa distância permite-me ver muito melhor do que via na altura, permite-me descobrir a inocência original, que é um dado que me parece muito importante porque tem a ver com o budismo zen. A inocência original acontece sobretudo na criança e no adolescente, ou melhor, nas pessoas que ainda não têm um sistema de vida, nem um sistema de pensamento completamente organizado, mas que têm intuições fulgurantes. E estão, por assim dizer, na nascente de tudo. A inocência original está na origem de tudo o que acontece, por assim dizer, pela primeira vez. Esta sensação de fazer qualquer coisa pela primeira vez, que se deve manter pela vida fora. O Matisse também chamava a atenção para isso. Manter essa capacidade de originalidade pela vida fora, tal como existe já na infância, por exemplo, mas que depois pode ser assumida pela vida fora de uma maneira, através de um crescimento interior.
Portanto, a relação com a infância é muito importante em qualquer pessoa, em qualquer obra, mas no meu caso é demasiado marcada, e foi isso que me levou a interessar-me pela pintura infantil e a descobrir até analogias entre a pintura infantil e a pintura moderna, nomeadamente entre aspectos formais, simbólicos e cromáticos de uma arte que desperta fundamentalmente o encantamento, chamada a poética do encantamento, a poética do maravilhoso. O maravilhoso é um dado altamente importante na infância, que depois cresce através do sonho, mesmo na nossa idade mais adulta, mais evoluída. E esse dado nunca se perde. Esse sentido maravilhoso, esse culto do maravilhoso, aliado a uma inocência original, nunca se perde. E, de certo modo, é o que prevalece ainda na minha pintura de hoje, é essa simplicidade, essa pureza, esse sentido do encantamento dado, sobretudo, pela cor sensorial. Ora, feito este preâmbulo, que nos dá uma informação sobre os anos 50, foi no final dos anos 50, através do automatismo psíquico, que, encontrando-me com outros pintores, como o Paul Klee, por exemplo, que foi fundamental para mim, e com o Kandinsky, que foi o grande pioneiro da arte abstrata, esses dois artistas, o Klee, o Kandinsky e já agora o Miró, os três artistas foram os que melhor me fizeram compreender a transição, a passagem da figura para o signo. E quando chego a desde 1957, descubro já textos que têm a ver com o budismo zen, mas onde eu assumo de uma maneira deliberada essa filosofia zen é realmente a partir de 1962, e há pinturas, caligrafias verticais, feitas a tinta da China, extremamente depuradas, que estabelecem uma imediata relação com essa filosofia zen. Insisto na palavra filosofia, porque para muita gente o zen é uma forma de budismo um pouco religiosa, um pouco mística. Eu prefiro a parte mental, a parte filosófica, a parte de comportamento, como uma forma de comportamento, de estar na vida, de uma maneira tão plena e tão simples quanto possível. Isto parece-me zen e de uma maneira altamente depurada, porque o budismo zen apela a uma linguagem, a uma expressão direta e sem correção nem retoque. Isto volta a retomar, portanto, o automatismo psíquico de uma maneira muito pura, que é não permitir a correção nem o retoque, porque isso vai desvirtuar o tal sentido original da inocência que existe desde o início dos anos 50. Ora, quando em 62, 63 faço estas caligrafias verticais, a tinta da China, sobre papel, não há dúvida que aqui eu estou no início de uma experiência caligráfica em que há uma grande disponibilidade e uma grande concentração sobre o momento da execução, em que a tinta da China preta sobre o fundo branco, em que o fundo branco, que é o branco do papel, representa o vazio. Portanto, este sentido do vazio, ou seja, a pureza do suporte, representado pela pureza do suporte, é um dado oriental que quer dizer libertação. Portanto, o menor sinal sobre esta superfície branca tem uma expressividade imediata e, por isso, não admite qualquer correção nem retoque. Este organicismo, este ritmo orgânico, de cima para baixo, encontra-se, de certo modo, nos caracteres chineses. Eu sei que saber nada de chinês nem de japonês, há analogias formais e até simbólicas, se quisermos, com os caracteres chineses. Sei escrever, mas não sei ler, como diria o Meli Castro. Ora, é muito interessante o meu início
com a escrita caligráfica, ter começado com o sentido da vertical, porque isso tem a ver com a relação com o corpo humano. A minha pintura anterior relacionava-se com a representação do corpo humano de uma forma muito simplificada, muito sintética, ao ponto de reduzir a figura humana a um traçado extremamente rápido, muito próximo de um pintor escultor pouco lembrado, que é o Giacometti. Ora, esse movimento vertical, numa relação evidente com o ritmo orgânico do corpo e com o gesto vertical, que é o gesto afirmativo, comecei a perceber que a caligrafia, ou melhor, a escrita, muda de expressão consoante o instrumento que escreve e consoante o suporte. Neste caso, o suporte é sempre o mesmo, é papel, mas aqui é pincel de tinta china e ali é lâmina. E noutros será borracha, usa diversos instrumentos de escrita e essa variação deve-se também à variação do material. Eu anteontem fui ver uma exposição que já agora recomendo, de pintores calígrafos de Marrakech, que é a caligrafia árabe, portanto, do Norte da África e do Médio Oriente, que fiquei surpreendido com um vídeo que está lá e que mostra como é que o calígrafo marroquino ou de trabalha. Eles escrevem da esquerda para a direita, em linhas da esquerda, da direita para a esquerda, melhor, da direita para a esquerda, ao contrário da nossa escrita, que é da esquerda para a direita. E na horizontal. Depois usam esse arabesco, digamos assim, de uma maneira muito solta, muito livre, muito acumulativa e transformam a caligrafia numa pintura altamente, exuberantemente decorativa. O arabesco tem já uma vocação decorativa, mas aqui há um excesso de decoração, embora intencional, que eu fiquei com esta sensação. Enquanto que estes calígrafos transformam a caligrafia em pintura, eu, no meu caso, eu transformo a pintura em caligrafia. Justamente ao contrário. Eu não pretendo fazer pintura, mas sim fazer escrita, pintura escrita. E eles pretendem fazer pintura a partir da escrita. E, por outro lado, partem de uma escrita conhecida, embora tenha a liberdade de alterarem, como acontece também com os nossos letristas, como o João Vieira, o António Sena, a Ana Ater, que de forma intencional modificam, metamorfoseiam a própria escrita da letra e da palavra, tornando-a muitas vezes ilegível, tal como aqui também acontece que certos signos adquirem uma qualidade plástica, por um lado, e ilegível pelo outro, portanto perdem em sentido de escrita para adquirirem um sentido de pintura propriamente dito. Ora, aqui não se põe o problema da legibilidade, porque é uma escrita inventada, no próprio ato em que se executa. Aqui não há cópia, ali ainda há cópia. Nos letristas ainda há cópia. E dá uma referência, que é a palavra, é a letra. Aqui não há cópia de coisa nenhuma, nem sequer dos caracteres chineses, porque é uma caligrafia totalmente inventada no momento de execução. Aqui me parece que é, neste ponto, que se situa o tal sentido original, aquilo que começa pela primeira vez, da escrita. Um sentido original que não tem nada a ver com a cópia, seja do que for. Aqui não há cópia. Portanto, o que acontece é que há signos que, por vezes, se repetem instintivamente, como a cruz e o círculo, que são arquétipos universais, que toda a gente utiliza. A cruz e o círculo. E aí vamos revelar o inconsciente coletivo, que tão defendido pelo psicanalista Jung, que demonstrou haver uma grande conformidade entre o movimento impulsivo da mão e do corpo e o estado de espírito. Portanto,
pelo facto de me situar nesta pintura escrita zen, de inspiração zen, portanto altamente depurada, inventiva, não copiada, não imitativa de coisa nenhuma, estou um pouco à margem daquele conceito habitual de escrita. Quando se fala em escrita, fala-se em palavras, em letras, em elementos que nós, convencionalmente, adquirimos como elementos codificáveis da própria escrita. Fico muito satisfeito por... cá está outra técnica diferente. Ali houve a lâmina sobre papel e aqui o tubismo, chamo-lhe tubismo, que é feito diretamente com o tubo de tinta do próprio tubo de tinta da China. Portanto, a escrita muda conforme o instrumento que escreve. Agora, hoje li um texto muito interessante a ler naquele catálogo dos calígrafos de Marrakech, que diz o seguinte, a propósito do sentido da escrita. A escrita vertical, de cima para baixo, diz do céu para a terra. E a escrita horizontal, no caso dos arabescos, da escrita dos árabes, é da direita para a esquerda, ou seja, do exterior para o interior, da razão para a emoção, do lado esquerdo ao lado mais emotivo. São maneiras simbólicas de interpretar vários sentidos de escrita. E como será a nossa escrita? A nossa escrita ocidental é da esquerda para a direita. Com o tempo, a minha escrita deixou de ser orientalizante e passou a ser ocidentalizada. O seu sentido e a sua estrutura, a estrutura horizontal em bandas horizontais, tal como acontece na nossa escrita ocidental. E reparem que, em relação à noção do vazio, representada sobretudo pelo suporte, e os calígrafos de Marrakech dizem uma coisa muito interessante nesse catálogo. Vocês tiverem a oportunidade de ver a exposição da Sociedade de Belas Artes, não a percam. Que o calígrafo, o verdadeiro calígrafo, deve inventar o seu próprio material. O material de escrita, seja com que se escreve, e o suporte. É isso? Esse vídeo que lá está mostra isso. E é muito interessante que os calígrafos de Marrakech, os calígrafos marroquinos, utilizam a cana, como é que se diz, cortada, mas o termo é outro, é cana cortada. Faz um bico e é com essa cana fina e grossa que eles fazem aqueles arabescos. Portanto, a invenção do material de escrita é próprio do verdadeiro calígrafo. Isso é interessante. E os suportes são extremamente variados, desde o papel até o tecido, até a madeira, até a pedra, ao gesso, etc. Ora, voltando à questão do vazio. O vazio representado pelo branco do suporte, quando surge a cor, portanto, diremos que esta primeira fase é uma fase mais austera, a tinta da China, que tem muito a ver com o verdadeiro sentido da caligrafia oriental, que é austera em si mesma, a tinta da China sobre fundo branco, e só usa a cor, e quando usa a cor, torna-se decorativa. A cor tem essa função, tem uma função um pouco decorativa. Portanto, se pensarem na pintura oriental, a pintura de flores, a pintura de animais, a pintura de paisagens, tem cor e é acentuadamente decorativa. Mas a caligrafia a sério, como forma de caligrafia, é preto e branco. Essa é que é a grande arte caligráfica. E quando eu uso a cor, uso-a em tons tão claros, porque é em função do branco do suporte. Portanto, as cores são tão próximas quanto possível do branco. E chegam até ao negro, mas por um processo um pouco gradual.
Há a tal estrutura horizontal, dada pela nossa escrita ocidental, feita em bandas de cor, muito próximas umas das outras e muito claras. E no caso do Aquém Além Deserto, representado por estas 3 telas, há uma vibração, uma subtil vibração luminosa, dada pela interação da cor sensorial, e estas cores são feitas apenas com 3 cores: azul, ciano, amarelo e rosa magenta, além de branco. Nunca uso o preto como cor de fusão. E, portanto, é uma graduação de tons. Isto chamo-lhe Aquém Além Deserto, porque pertence a uma nova fase da minha vida, que é uma fase mais recente, em que tudo tende, em que prevalece uma imagem de infinitude que não sabemos onde isto vai parar. Eu sinto que a minha pintura tende para o grande vazio, que será o branco total. Este meu trabalho, esta minha obra, é uma investigação, é um estudo que não tem nada a ver com o trabalho académico no sentido de ateliê de artes plásticas. É um trabalho que corresponde a um percurso que se vai seguindo, alheio a quaisquer modas. Portanto, não tem nada a ver com o que está na berra, nem com o que é bom, o que é mau, não tem nada a ver com isso. É um percurso pessoal, assumido, e que tem uma sequência própria, como a própria vida também tem uma sequência própria, e que não tem nada que andar a distrair-se com outros aspectos exteriores a esse mesmo percurso. Há encontros. Felizmente que existem encontros, porque senão seria um caminho demasiado isolado. Mas são encontros tão autênticos que nos fazem acreditar que nós não estamos inteiramente sós. Quer dizer, são encontros interiorizados, encontros que prevalecem com personalidades, com poetas, com filósofos. Não são pessoas, são personalidades. E isso ajuda-me, ou ajudaram-me muito, a crescer e a saber quem eu sou, através das personalidades que eu O estado de admiração é um estado dos mais sublimes que há, e por isso tenho insistido muito na ideia do maravilhoso que vem desde a infância e que se prolonga pela vida fora. Isso tem a ver com a nossa capacidade de deslumbramento. Ora, nos meus encontros, ao tentar descobrir afinidades entre o espírito zen oriental e certos poetas e filósofos ocidentais que não deixam de ter uma relação com o Oriente, e um deles, curiosamente, já o aqui referi, é o Fernando Pessoa, que é uma personalidade tão rica que se desdobra em vários heterónimos. E 2 desses heterónimos, eu já o referenciei, têm uma relação evidente com o budismo zen. Um deles é o mais filosófico, que é o Ricardo Reis, e o outro, que é o mais simples, que é o Alberto Queiro. O Alberto Queiro foi inventado todo numa noite, numa atitude, digamos, de iluminação espiritual, quase de transe, em que ele escreve com uma simplicidade, com uma espontaneidade, a tal palavra que eu agarrei desde o princípio, com uma espontaneidade, uma simplicidade tal, que chega a uma filosofia da vida tão clara, tão simples, que não dá sequer para discutir, nem para perguntar o que é e porquê é. Porque ela é tão simples como a lua, o sol, a água, a terra, são coisas evidentes. E é essa evidência que o Alberto Queiro nos dá, que tem a ver com o Zen. O Zen transmite-nos uma evidência que não necessita de ser explicada. Isto é poesia. A poesia não se explica. A poesia é a evidência em si mesma. Ora,
quando o Ricardo Reis, que é um poeta, um heterónimo mais filosófico, escreve: para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Isto é de uma simplicidade tal e de uma profundidade filosófica tal que não necessita ser explicado. Põe quanto és no mínimo que fazes, e para ser grande, sê inteiro, portanto, assume-te inteiramente tal como és. Isto é Zen. Zen é isto, é a afirmação plena da vida, a afirmação plena do ser. Tal como o sol, como a lua, não tem que se discutir, não tem que se explicar. Põe quanto és no mínimo que fazes, é uma série de quadros meus, do tal gesto vertical dos anos 60, 66, feito em Paris, em França, quando eu estive lá durante 3 anos, e esta verticalidade do gesto que veio a seguir àquelas caligrafias que mostrei há pouco, a tinta da China sobre o papel, mantém a austeridade do preto e branco e já introduz uma cor um pouco discreta, que é o rosa ou o azul. E o mesmo verso do Ricardo Reis dá para intitular este quadro, que é assim: em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Portanto, e ali naquele outro quadro, que é o sol, eu faço uma homenagem a um outro poeta com quem me encontrei no início dos anos 60 e que, de certo modo, veio ao encontro de uma filosofia que nos seduziu aos dois, que é a filosofia Zen. E foi a ele que eu tive a oportunidade de comprar um grosso volume do Suzuki, que é um estudioso japonês, aquele que mais sabe sobre a filosofia Zen. E, em consequência desse encontro que tive com o António Ramos Rosa, presto-lhe uma homenagem desde os anos 60, desde o início dos anos 60 até ao princípio dos anos 70, a fase do disco, que é Estou Vivo e Escrevo Sol, que é um poema muito conhecido do António Ramos Rosa. Por outro lado, vamos agora mostrar umas caligrafias feitas a tinta da China, com pincel de bambu. Lá voltamos à austeridade. Isto já é nos anos 90 e até antes, nos 90, 80, a austeridade da tinta da China sobre o papel, sobre o suporte. E este papel é muito sensível, que é o papel de arroz, papel oriental, chinês, que é extremamente absorvente, o que leva a fazer um gestualismo muito rápido, porque a tinta alastra com uma velocidade. Quanto mais lento for o gesto, mais alastra a tinta. Portanto, tem que ser rápido, sem correção nem retoque, deixando bem a marca da pincelada, e essa pincelada é tanto mais energética e vital, quanto mais visível ela é marcada. Portanto, sem correção nem retoque. Retocar este tipo de caligrafia é tirar-lhe toda a vitalidade, toda a energia própria que ela tem. Isto é feito com pincel de bambu em muitos poucos segundos. O próprio Suzuki dizia que esta técnica é muito importante porque obriga o pintor a uma execução rápida e a sentir a caligrafia como sente o fluxo da sua própria vida, da sua própria energia vital. Portanto, temos aqui 2 exemplos de pintura sumi, assim se intitula este tipo de pintura sobre papel de arroz, e a seguir temos um quadro, um desenho, a tinta da China, que eu considero muito importante, que se chama Dada Zen.
fui talvez a pessoa que inventou esta relação Dada-Zen, é um termo meu, que desde os anos 60 que venho afirmando o Dada-Zen, ou seja, afinidades entre a atitude vitalista Dada. Quem conhece a história da arte, o dadaísmo precedeu o surrealismo como arte de atitude. E aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, 14-18, como forma de contestar essa guerra, era contra a guerra, a Primeira Guerra, e como forma de questionar todos os valores instituídos de cultura, de civilização, de arte e de progresso. Ora, uma civilização, uma cultura, um progresso que desemboca numa guerra que não interessa a ninguém, que é a guerra de 14-18, leva a duvidar desse mesmo conceito de progresso, que era o que se exaltava na altura através dos futuristas. Os futuristas, como sabem, foram apoiados pelo fascismo, temos que chamar as coisas pelos seus nomes, do Mussolini. Diga-se a verdade, Mussolini fez do futurismo uma arte oficial, é bom que se diga, nos anos 10, desde 1909, e deu ao Marinetti, que era o seu principal poeta e autor dos manifestos futuristas, deu-lhe carta branca para divulgar o futurismo em toda a Europa, em todo o mundo. Foi o grande divulgador do futurismo italiano, Marinetti, com o apoio de Mussolini. Os futuristas acreditaram muito nessa civilização industrial que aconteceu no princípio do século e que desembocou na tal guerra. E aderiram à guerra, à Primeira Guerra Mundial, de tal modo que alguns deles até morreram, como a Boccioni, foi um escultor notável, futurista, que morreu na Primeira Guerra Mundial. Enquanto que os dadaístas isolaram-se na Suíça, em 1915, 16, e aí criaram o movimento Dada, que é um movimento contra a guerra, de não adesão à guerra, contra, e questionando os valores instituídos. E chama-se Dada porque foi uma frase do acaso, foi uma palavra do acaso. Eram artistas intelectuais e poetas que estavam reunidos diariamente no Café Voltaire, em Zurique, e abriram um dicionário francês-alemão à sorte e saiu a palavra Dada, como podia ter saído outra qualquer. Portanto, Dada é nome do acaso. O acaso surge, e Dada, por exemplo, em francês, quer dizer cavalinho de pau. Noutras línguas quer dizer carrinho de mão e por aí fora. Tem vários significados conforme a língua. Seja como for, quando chega um momento em que não é possível acreditar em mais nada, como porque chega um momento em que todos os valores são discutíveis, são altamente discutíveis, até o valor de arte, o que é a arte, o que é a civilização, o que é a cultura, quando se tem de voltar ao grau zero do conhecimento, que é o que acontece, por exemplo, com o budismo zen, começa-se no grau zero do conhecimento, também Dada começa no grau zero do conhecimento, e a partir do único elemento que tem à mão, que é o acaso, a exploração do acaso. Os surrealistas vão explorar muito o acaso revela o que não se espera. O Novalis dizia só se é inteiramente livre perante o acaso. Ora, o acaso é o que há de mais imprevisível. E o Zen e o Dada estão perfeitamente predispostos a aceitarem o acaso como qualquer coisa de imprevisível e surpreendente. E é esse lado imprevisto e surpreendente que os surrealistas captaram e consciencializaram e assumiram. Portanto, o surrealismo vem nos anos 20 como uma consequência do dadaísmo, mas o Dada parece-me importantíssimo como arte de atitude, embora nihilista, enquanto que o surrealismo tem uma atitude mais positivista, mais construtiva.
fortemente apoiado na psicanálise. Dada a Zen, é uma arte de atitude que eu sublinho nesta pintura escrita ao longo destas 4 décadas e, curiosamente, o Rui Mário há pouco disse que a arte está sempre à frente, e é verdade. A arte está sempre na vanguarda. É um absurdo pedir ao artista que se adapte à sociedade do seu tempo, que se comprometa com os valores sociais da sua época, não é que não se comprometa, até os transcende, não é? Porque isso é limitar a capacidade de ação do poeta e do artista. Ele está sempre na frente, está sempre na vanguarda. E por isso, quando surge o Maio de 68, eu estive lá em Paris, quando foi o Maio de 68, houve muitas expressões espontâneas escritas nas paredes, que eram muito dadaístas. Uma delas, por exemplo, é l'imagination au pouvoir, a imaginação ao poder. Isto é uma frase puramente dada. Só um poeta ou um artista é que pode dizer uma coisa desta. Um político nunca dirá a imaginação ao poder. O político dirá as finanças, o dinheiro é que conta, não é? O poder do dinheiro, esse é que conta. Ora, o poder da imaginação, isso é perigosíssimo, não é? A imaginação é boa para os artistas e para os poetas. Agora, para os políticos, só se for para ganhar dinheiro, aí já serve. Ao serviço do mercado, talvez já sirva. Ora bem, a mandala é um arquétipo universal que tem a ver com, é um símbolo de unidade cósmica, que tem a ver com o Oriente. E depois há aqui o sentido vazio, está aqui perfeitamente representado. Depois, neste quadro, que é o branco sobre branco, o Malevich pintou o quadrado preto sobre fundo branco e pintou o quadrado branco sobre fundo branco. Aí já estava a ter a noção do suporte como espaço vazio, e quando eu faço um disco branco sobre fundo branco, estou a encontrar a grande nudez do suporte, ou melhor, a reencontrar a grande nudez do suporte, ou seja, o sentido do vazio. Aqueles 2 quadros pretos que estão no topo da exposição chamam-se colagem e descolagem, porque aquela escrita, aquelas tiras, aquelas bandas, são coladas e descoladas, são tiradas de um ponto e colocadas no outro, portanto é uma colagem e descolagem, e a descolagem, o prefixo des, é muito importante no desenvolvimento da minha obra. Já ali viram uma desdobragem, fiz também despinturas e fiz descolagens que faço aqui. Isto tem a ver com um princípio zen que diz que é pela negação do sinal que se cria um novo sinal. Portanto, o próprio Picasso dizia que é pela destruição que constrói, construo destruindo. É esse lado aparentemente contraditório e paradoxal que o Zen afirma, e afirma qualquer artista que esteja na iminência de desenvolver algo que ponha à prova a sua experiência de vida, que é feita mesmo de contradições e de paradoxos totalmente assumidos. Calcomania é mais uma técnica usada muito pelos surrealistas. A de calcomania, de certo modo, aquela desdobragem, ao desdobrar aquelas barras de cor, se foram decalcadas, foram feitas sobre as dobras e depois, ao desdobrar, a tinta alastrou, porque o pano é trabalhado todo úmido, a tinta alastra, e há uma de calcomania, porque esqueci-me de dizer, é que aquelas mechas são traçadas uma só vez, com uma grande trincha sobre a dobra, o pano é dobrado e forma uma pequena tira dobrada, para eu não sair do mesmo local. O pano é uma longa tira dobrada, e sobre essas dobras eu passo com a trincha uma única vez, bem carregada de tinta, por isso é mais acentuada a cor à esquerda que à direita, porque, segundo a filosofia zen, não se admite retoque nem correção. Uma pessoa que não seja zenista anda ali a chafurdar de um lado para o outro
e a desenhar com borracha e tudo. Isto é o mais anti-zen que há. Portanto, a filosofia zen é uma filosofia natural, simples, pura, direta, que não tem nada a ver com o trabalho académico na base do esforço e do corrigido, e do super corrigido, e do modelo que se copia e que se imita. Portanto, posto isto, penso que está, agora sim, completada em grande parte a visita a esta exposição, que termina aqui com dois quadros, que é a série da Paleta. É uma série muito curiosa, já relativamente recente, dos anos 90, que acontece esta coisa curiosa. Eu estou a desenhar, eu pinto muito na horizontal, não é? Porquê é que eu não pinto na vertical? O Wall pintava na vertical, porque o Wall estava ligado à figura humana e queria que a tinta pingasse de cima para baixo. Mas eu pinto na horizontal porque eu quero que a tinta se expanda em todas as direções, como o Pollock, e não apenas de cima para baixo. Portanto, predominantemente, eu pinto sempre na horizontal. E ao desenhar e pintar na horizontal, eu experimento as tintas no papel que está ao lado. E ao experimentar as tintas, verifico que o grafismo e as cores que experimento no papel que está ao lado são idênticas às que utilizo nas pinturas. E depois penso, porque é tão importante a paleta como a pintura. A paleta tem uma vibração, até talvez mais, do que a própria pintura. Porque as tintas são as mesmas. O grafismo é o mesmo. E o Rui Mar diz, e com razão, que nós na paleta queremos ver a nitidez da cor. A cor nítida, o vermelho, amarelo, azul. E não há como ver ao lado. Ora bem, e eu também quero que essa nitidez passe para o papel. E então eu pego no fragmento do papel que serviu de paleta e colo e faço a integração da paleta na pintura. E a paleta provoca a pintura e a pintura provoca a paleta. Portanto, chamo-lhe a série da paleta. Parece-me uma atitude um bocado Dada também. Quer dizer, o próprio material provoca o pintor. O material ali definiu tipos diferentes de caligrafia a tinta da China, conforme é lâmina, conforme é pincel ou conforme é tubo de tinta, e aqui o material define o tipo de cor e de grafismo em função da própria paleta que o artista utiliza. Parece-me ser assim o meu trabalho. Agradeço, se quiserem fazer perguntas, estou a vosso dispor. Não sei se isto vos diz alguma coisa, mas eu não tenho outra forma de estar na vida. Agora, dirão, mas o que é que isto tem a ver com o que fazem os académicos, com o que se aprende na escola? Eu sou professor, mas não vou fazer disto uma escola, não é? Eu vou fazer isto uma escola. Agora, cada artista, tem que seguir o seu próprio percurso. Bem ou mal, tem que o seguir. E não pode andar atrás de modas, nem sequer atrás das modas impostas pela escola, que são as piores. São aquelas que dão direito a diploma, a prémios, e uma data de coisas que as pessoas apreciam, mas que talvez sejam a morte do artista. Bem, com os olhos bem fechados, descrevo de cor a tua configuração. Isto tem a ver com aquela frase do António de Lisboa que diz: é com os olhos vendados que o grande atirador almeja. Porque a imagem é interior, a motivação é interior. Não é abrindo os olhos que se vê mais, não. É interiorizando a visão que se vê mais. Durante muito tempo a expressão livre não foi entendida e até foi muito discutida, porque partia-se do princípio que toda a expressão é condicionada. Só recentemente, desde há uns 20 anos para cá, é que se começou a assumir a expressão livre como de facto uma coisa válida. Porque a expressão livre é realmente a primeira expressão da criança, a expressão antes dela aprender as regras. Enquanto ela não tem normas, enquanto ela é livre de se exprimir segundo os seus próprios meios. De facto, ela começa a fazer a expressão livre. Depois a escola, que a pouco e pouco vai imprimindo determinadas normas, determinadas convenções e até temas,
e nessa medida vai condicionando a expressão. Portanto, a expressão só é livre, por isso é que o Arnold Stern era um defensor da expressão livre, que ele designava por expressão bruta, arte bruta, enquanto não era escolarizada, enquanto não era academizada, não é? Portanto, a expressão livre será a expressão, a primeira expressão. A primeira expressão é de facto livre. Por outro lado, a grande aspiração da expressão é ser livre, é libertar-se o mais possível dos modelos, dos padrões. Porquê? Porque isso, mas a liberdade, porque isso tem a ver com a liberdade de expressão, de facto, que é uma coisa que está na Constituição de qualquer país democrático, é a defesa da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão pressupõe uma muito maior responsabilidade, quer dizer, uma pessoa só é livre se for responsável por aquilo que faz. E quando não é responsável por aquilo que faz, não é liberdade, é leviandade. E há muita gente que confunde liberdade com leviandade, não é? Portanto, expressão livre só interessa na medida em que é inteiramente assumida. Portanto, a criança ou o adulto que pratica a expressão livre é muito mais responsável, assume muito mais a sua própria expressão e está em condições de responder melhor por aquilo que faz, porque é de livre vontade, do que aquela expressão que é imposta, que é encomendada, que é sujeita a modelos e a padrões. Essa expressão, digamos que não sendo livre, está muito condicionada e, portanto, a responsabilidade não é do próprio, mas de todo o meio que conduz a que assim se proceda. Portanto, a verdadeira expressão responsável é livre e assumida. Então, e qual é o papel então, do educador ou do professor? O papel do educador é formar pessoas, formar indivíduos que sejam capazes de se exprimirem o mais livremente possível, não é? E o que pressupõe uma grande capacidade de criatividade também, não é? E o educador não vai de maneira nenhuma limitar a expressão do educando, pelo contrário, vai-lhe criar condições para que ele se desenvolva o mais amplamente possível e, nessa medida, é como o artista, não é? Acaba por encontrar a expressão que melhor se adequa à sua maneira de sentir e de fazer e de pensar, é a única expressão pela qual ele pode responder inteiramente. A expressão livre é uma aspiração natural de qualquer pessoa, não é? Desde a criança ao adulto. É uma aspiração. E o artista, que é uma espécie de cultivador da expressão, que é um trabalhador da expressão, é tanto mais interessante o artista quanto mais livre ele é, quanto mais inovador ele é, quanto maior é a sua capacidade de criatividade, não é? Isso passa-se com qualquer pessoa. Portanto, o artista é já um grau de apuramento, digamos assim, da expressão, no sentido livre do termo, no sentido criativo. Então, mas o professor acha que o educador ou o professor, quando criam as condições, não estarão a condicionar, não estarão a não, aí eu tenho uma proposta que é a seguinte: não, o educador ou o professor não é, vamos lá ver, o papel do professor educador é muito mais pôr o educando numa situação que vai ser problemática e pô-lo em condições sim, não de lhe facilitar a vida, pelo contrário, de lhe complicar um bocado a vida e para ver até que ponto ele é capaz de resolver essas situações problemáticas. Isso é que é a função do educador, não é propriamente dar a solução aos problemas, pelo contrário, é criar situações difíceis que o educando terá ou não capacidade para as vencer. Então, de certa forma, o educador não está nada interessado em dar soluções. Dar soluções é falsear a situação. O educador está interessado em ver até que ponto o seu educando é capaz de resolver essas situações problemáticas. Isso é que é educação, não é? Pôr o nosso educando a ser capaz de resolver as suas... O educador apenas observa. Ele vai vendo até que ponto ele é capaz de ver. Estás a perceber? Agora, dar soluções é falsear. O professor não tem nada com as soluções. Não é? Já o Arnold Stern também diz isso e realmente não. E cada um encontrará os meios para resolver essas situações que se deparam pela vida fora, não é? O educando é um ser, uma pessoa que acabará por ter uma estrutura própria, uma personalidade bem estruturada, bem definida, em função daquilo que quer, em função daquilo que sente, em função daquilo que pensa, e com uma capacidade de atuar
e de resolver as diversas situações que se lhe param pela vida fora. Isto é que é uma pessoa bem formada. Agora, aquela pessoa que cruza os braços, espera, não sabe o que é há de fazer, essa é uma pessoa que, digamos, um bocado, quer dizer, meia perdida, sente-se meia perdida e não se sente com reais capacidades para resolver seja o que for. Ora, muitas vezes até se torna, sei lá, torna-se uma pessoa incapaz, chamada incapaz de fazer seja o que for. Isso é mau, quer dizer, a educação tem que combater um bocado isso, tem que dar armas, tem que dar meios, mas o dar não é isso. É o próprio que vai à conquista desses meios. Não é o professor que as dá. O professor observa e vê até que ponto o seu educando é capaz de encontrar os seus próprios meios. Eu acho que o professor não ensina. O professor põe o aluno em situação de aprendizagem. É um bocadinho diferente de ensinar. Ensinar é transmitir conhecimentos no sentido tradicional. Ao passo que, tendo uma situação mais moderna da pedagogia, o que interessa é que o educando uma situação de aprendizagem. Vamos passar para lá. Depois vocês especulam, até se esquecem. Eu, por acaso, tenho sempre muito presente, quer o que é a criança, o que é o adulto, o que é o artista. Estou sempre. Mas há uma série de lugares comuns que eu estou farto de ouvir bater, que a escola não forma artistas, forma cidadãos. É um bocado. É preciso perceber o que é o artista, não é? Qual é o conceito de artista? Qual é o conceito? E, por exemplo, é uma coisa que. Confundem artista com artífice. O artista, para mim, é a pessoa que se realiza o mais plenamente possível. É o artista. Na vida, até na vida, não é? Não é? O artista não é só que tem uma técnica, isso é um artífice. Isso é um artífice. Pode ter até uma técnica e não ser artista. Ser artífice é um técnico. É como trabalhar em computadores, essas coisas. Não pode não ser artista, pode ser um técnico. E uma das questões também que se nos lançou durante todo este trabalho tem sido realmente qual é a diferença entre arte e expressão. Porque nos livros vem imensas vezes a falar de arte infantil e depois falam de expressão. E não definem, e nós já estivemos a falar sobre isso e até chegámos um bocado à conclusão chegámos um bocado à conclusão que enquanto que toda a arte possivelmente é expressão, nem toda a expressão será arte. O que é que acha disto? Eu acho que toda a arte é expressão. E toda a expressão pode ser ou não arte, vamos lá ver. Pois. Porque a arte é um grau da expressão, um grau elevado da expressão, um grau mais elevado da expressão. Embora se possa falar em arte de nível muito primário, em arte bruta, arte não cultivada, arte bruta, não é? Cada vez há menos como é que dizer, menos. As fronteiras são cada vez menos. Está muito barulho. Está muito barulho. Vamos parar, é melhor irmos para outro sítio. Talvez para o jardim. Eu estava a dizer que a arte era uma forma mais elevada de expressão. A não ser que consideremos a arte bruta, que é ou está ao nível mais primário, está ao nível do homem comum e da criança, não é? Chamada arte bruta. É chamada arte não cultivada. A arte cultivada basta ser erudita, não é? E depois a arte popular também. Agora, eu não gosto de falar em arte infantil. Acho que a expressão da criança, a expressão infantil, acho que sim. Agora, daí a chamar-lhe arte, acho mais, porque a arte pressupõe consciência do fenómeno criativo, do fenómeno artístico, não é? E a criança não tem essa consciência. A partir do momento em que o adolescente, sobre os 15 a 16 anos, começa a ter consciência daquilo, do valor do fenómeno artístico, que é a arte, não é? Então começa a fazer arte. É intencional, a arte é intencional, tem um valor intencional. Não se faz arte por acaso, não é? Portanto, não faz sentido nenhum uma pessoa estar a fazer uma coisa sem consciência daquilo que está a fazer. É o que acontece com a criança. A criança faz porque gosta de fazer. Isso não quer dizer que tenha consciência do fenómeno como
como objeto artístico. Nem está para aí virada. Mas a expressão realmente contribui para a desinibição da criança. A expressão é fundamental, porque a expressão é uma necessidade vital. Qualquer pessoa tem necessidade de se exprimir, seja através da palavra, seja através das formas e das cores, seja através do som, seja através do corpo. E aquele que não consegue exprimir-se, sente-se estranho, não só em relação a si próprio, como em relação ao mundo que o rodeia. Portanto, a melhor forma de comunicarmos com os outros, temos de ter uma referência. A primeira referência somos nós próprios. Quem sou eu? Só depois de saber quem sou eu, é que posso saber quem és tu. É nesta relação intersubjetiva entre aquilo que eu sou e aquilo que tu és, que se estabelece a comunicação expressiva. A comunicação expressiva é esse nível que se passa. E não ao nível da mera convenção, do mero código. Eu agora estou a usar um código nesta linguagem, não quer dizer que me esteja a exprimir. Estou-me a exprimir parcialmente. Estou-me a exprimir. Não estou a ser muito poeta, nem estou a ser muito criativo. Nem estou a fazer um trabalho artístico, lá está. Falta profundidade neste diálogo, não é? O que há é uma articulação de ideias e de convenções, e sei que a comunicação está a estabelecer a esse nível, não é nada. Mas não é uma comunicação intersubjetiva, é uma comunicação na base das ideias e das convenções, daquilo que nós dominamos bem. Não é? Sim, senhor. Eu acho que realmente o professor foi muito sintético em tudo o que disse. E nós, eu acho que já tem tanto... material. Exatamente. Não é isso. O professor, nós temos imenso material, temos o fundamental, eu acho que sim. O professor realmente foi muito sintético e foi capaz, em poucas palavras, dizer e explicar... Porque a expressão, agora voltando à expressão, a expressão é a revelação do ser. É fundamental para qualquer pessoa saber quem sou eu. E só fazendo, só através do que eu faço, seja falar, seja escrever, seja pintar, desenhar, movimentar o corpo, só através do que eu faço é que eu posso conhecer as minhas próprias faculdades, saber quem eu sou. Eu sou aquilo que faço. Conhecer a expressão, e em certa medida estou-me a beirar do que é. O artista não é senão aquilo que se realiza mais plenamente de qualquer pessoa dita comum, uma pessoa que não... Mas eu não vejo diferença muito grande entre o artista e a maior parte das pessoas, porque todas as pessoas têm nas suas reservas faculdades, potencialidades para serem artistas. Se não são é porque não querem. Não são, se calhar, é porque não querem. Não são ou porque estão distraídas, ou porque estão alienadas, porque ainda não tomaram conhecimento das suas verdadeiras faculdades. E essas faculdades são reveladas através daquilo que se faz. Daí é o valor da expressão livre, não é? Para quem foi uma grande coisa ter aparecido uma nova ciência que, além conjugada com a psicologia, que é a psicanálise. Não é? A psicanálise é que veio dar valor ao automatismo psíquico, não é? Às técnicas espontâneas, que é o automatismo verbal, o automatismo gráfico. Quer dizer, as técnicas espontâneas que usam tanto as crianças como os adultos. E através desse chamado jogo de disparates, ou aparente disparates, quantas revelações. Quer dizer, é mais possível a pessoa revelar-se através desses paradoxos, dessas contradições, não é? Que escapam ao nosso pensamento lógico. É muito mais possível a revelação da pessoa através dessas contradições que através de um discurso muito normativo, muito convencional, em que a pessoa está oculta. Não é? A psicanálise veio desocultar o ser, veio revelar o ser. Quem somos nós? Qual é a parte de mim que ainda não está revelada, que está oculta, porque há todo um sistema que não deixa que essa parte se revele. Não é? E foi a psicanálise que deu essa abertura. É uma ciência que aparece com o Freud no princípio do século. Não é? Portanto, veio reforçar toda a psicologia que já se vinha trabalhando junto com a pedagogia. Portanto, a pedagogia ganhou imenso com esta nova ciência que é a psicanálise, e não só a pedagogia, como a arte, sobretudo o surrealismo, que é a parte da arte que mais trabalha com a imaginação humana, que maior número de técnicas experimenta para desencadear
os mecanismos da criatividade. Não é? Aliás, nós verificámos ao estudar as técnicas, mas procurar as técnicas que estimulam a criatividade. E quase todas são japonesas. A pedagogia hoje está muito mais aberta à criatividade, muito mais no século passado do que no século XIX. Portanto, foi uma grande conquista no século XX, não só talvez se deva à arte moderna, que é poliestilística, que apresenta uma variedade enorme de estilos, uma variedade enorme de tendências estéticas, e isso abre-nos a cabeça para compreender muito melhor o que faz uma criança. Não é? O grafismo, o balão, qualquer coisa parece que não tem sentido e tem. A garatuja tem imenso sentido. É a primeira manifestação gráfica da criança, a criança está logo ali a revelar-se que é em potência. As suas potencialidades expressivas revelam-se logo ali nas primeiras garatujas. Portanto, estás a ver que para o educador é importante a expressão livre da criança, que começa justamente na garatuja infantil. Professor, nos jardins de infância, a maior parte das atividades que se fazem de expressão plástica são atividades orientadas. O que é que o professor acha dessas orientadas? Atividades? Sim, sim. Quer dizer, orientadas. Eu não sei, eu acho que a atitude do educador, como do professor, do primeiro ciclo e até do segundo ciclo, é sempre difícil, porque a tendência é para orientar, é para arranjar temas, é para arranjar normas e tal. Essa é a tendência de todo o ensino, todo o sistema, não é? Todo o sistema, mesmo em casa, com os paizinhos gostam, ao menino, vai lá tratar deste tema, não é? É tudo muito normativo, não é? Mas hoje em dia os educadores de infância e os professores já estão um bocadinho mais apetrechados para não se contentarem só com uma orientação meramente temática, meramente normativa. Penso eu, que já há uma maior sensibilização, graças à tal educação artística, que hoje faz parte dos programas, não é? É necessária uma maior sensibilização para a espontaneidade da criança, para aquilo que escapa às normas, para aquilo que não entra habitualmente nas normas, não é? Penso eu. A mim o que me preocupa não é a criança sei que está certa, preocupa-me é o adulto, justamente. A criança está certa, a criança desde pequenina pega no lápis, gosta de desenhar, gosta de pintar, gosta de modelar, gosta de construir, gosta de brincar. Agora, o que me preocupa é o adulto e o que a escola faz com os professores que tem, não é? É capaz muitas vezes de retirar à criança o seu prazer de pintar, de brincar, de construir. Não é? Isso, o defeito não é da criança, o defeito é do adulto. Portanto, nós educadores, temos uma responsabilidade muito grande na orientação. Eu comparo muito o educador a um jardineiro, saber tratar das plantas. Não é? A criança é uma planta, precisa de um certo cuidado para ela crescer, florir e dar frutos, se possível. Não é? A criança é um pouco isso, é um jardineiro e o educador é um jardineiro. Procura que a criança cresça sem constrangimento, é? sem forçar. Porque muitas escolas estão nesta sociedade de competição desenfreada e concursos e com prémios e não sei o que mais, estão muito mais, como é que é dizer, a estimular os resultados, quer dizer, preocupadas com os resultados apressados, que normalmente são maus, aparentemente bons, mas profundamente maus, não é? Que é transformar uma criança numa vedeta, por exemplo, num campeão, uma coisa qualquer, uma monstruosidade, não é? Dá para ganhar prémios, dá para ganhar concursos, dá para ganhar muita coisa, mas se calhar perde-se uma coisa importante chamada pessoa. Perde-se a pessoa. Porque a pessoa. E aí começa a alienação de todo o sistema. Não é? E a televisão aí tem uma responsabilidade muito grande. Portanto, a televisão, que é o maior meio de comunicação social, neste momento está a dominar todo o sistema educativo, muito mais que a escola. A escola é uma parcela mínima comparada com esse meio de comunicação espantoso que é a televisão e que entra todos os dias pela casa dentro e diante desse pequenino ecrã a criança está horas a olhar. Não é? Muito mais que na escola, na aula, na sala de aula, a olhar para o professor. Portanto, a televisão hoje é muito mais responsável pela formação da criança do que a escola. A escola hoje não é quase nada.
É chato dizer, mas é verdade. Portanto, a escola tem que se preocupar com os mass media, de facto. Porque esses mass media vão formar ou deformar o educando. Não é? E se nós não discutirmos, não refletirmos sobre a influência nefasta, negativa ou positiva do mass media, não estamos a cumprir o nosso papel. Nós temos que levar a criança, o educando, a refletir sobre o que se passa à volta, para poder ter um juízo crítico, para poder intervir, para poder aproveitar a parte boa, recusar a parte que não presta, mas por isso é preciso ter espírito crítico, não é? E a escola deve estimular esse espírito crítico, acho que sim. Máximo, será que os professores e as equipas pedagógicas conseguem chegar e sensibilizar esse meio? Porque às vezes são eles que não querem Nós sensibilizar. vivemos nesse meio, a nossa formação geral ou global é predominantemente através dos mass media. Nós somos formados por esses meios. Claro, mas mesmo as pessoas, os receptores, muitas vezes estão mais interessados em programas de divertimento e de entretenimento do que em programas culturalizantes ou não é transformar os programas televisivos em programas chatos, aborrecidos, não é isso. Mas também o culto da banalidade, tal como se faz, quer dizer, não há um assunto sério, é tudo banal, é tudo brincadeira. Eu acho que não tenho nada contra a brincadeira quando a brincadeira é séria. Nessa altura gosto mais da brincadeira infantil, pelo menos essa é séria. Agora os adultos armados sem palhaços aos saltos e não sei o quê, estamos a brincar, estamos numa boa, acaba por ser uma maneira da pessoa não querer mesmo pensar, nem refletir sobre nada, estar só na boa, aos saltinhos e tal. Eu fico espantado quando eu acho que a banalidade, que o culto da banalidade acaba por estragar tudo o que é bom, repara bem. Arte minimal. Aquilo que sou um apreciador da arte minimal, porque é uma arte que procura exprimir o máximo com o mínimo de meios, portanto, minimal em termos de monumentalidade, em termos de artes plásticas. Agora aparece uma música minimal, que é uma música mecânica, repete sempre o mesmo ritmo. Estragaram tudo. A música minimal, comercial, há bocadinho estava ali no café a ver um tipo um salto, a bater a dar com a cabeça, a ouvir o ritmo da música minimal, que é sempre igual, infinitamente. Mecânico, é o chamado ritmo, é uma coisa feita em música eletrónica, que abre-se, e aquele ritmo repete-se N vezes. E a pessoa passa ali horas e horas a dar, como é que se diz? A dar à cabeça. A dar à cabeça ao ritmo da música. Quer dizer, é uma maneira de uma pessoa estar numa boa sem estar a refletir em nada, estar assim ali, olha que caramba.